Então, bom dia a todos, bem-vindos a Fundamentos de Sistemática e Biogeografia. Hoje nós vamos ter uma aula sobre teoria da evolução e a sistemática. Então, espero que vocês já tenham lido esses slides, visto o documentário que foi colocado na plataforma Moodle sobre a origem do milho, e lido os textos extraídos da Origem das Espécies, de Darwin, e o texto sobre Karl Popper. Então a gente vai começar essa aula. No final dessa aula a gente deveria ter como objetivo, vocês deveriam saber o que é um paradigma, vocês deveriam conseguir dar um exemplo de seleção artificial e seus efeitos em espécies domesticadas, explicar uma seleção artificial e as condições necessárias para que ela possa acontecer, explicar a seleção natural a partir da seleção artificial, explicar quais fundamentos da teoria da evolução embasam a sistemática. Então, a teoria da evolução foi apresentada por Charles Darwin no livro A Origem das Espécies em 1859. Até hoje, a origem das espécies é um dos principais paradigmas no qual a biologia trabalha. Então, isso daí para todas as áreas da biologia, seja biologia celular, seja bioquímica, seja ecologia, seja evolução. Então, o que é um paradigma? Na definição de Thomas Kuhn, no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, um paradigma são realizações científicas reconhecidas universalmente que, por um tempo, fornecem modelos de problemas e soluções para uma comunidade de praticantes. Ou seja, é um conjunto de conhecimentos científicos nos quais os cientistas se embasam para formular perguntas e para desenhar experimentos para chegar a essas soluções dessas perguntas. Então, o paradigma, ele estrutura todo o campo científico, né? Ele vai determinar, por exemplo, o que deve ser observado, o que deve ser examinado. O paradigma vai estruturar o tipo de perguntas que devem ser feitas. Um paradigma vai também estruturar como essas perguntas devem ser estruturadas e como os resultados de pesquisas científicas devem ser interpretados. Então, um paradigma vai estruturar como um experimento deve ser conduzido. Então, o paradigma, a teoria da evolução, ela é o principal paradigma, então ela norteia toda a atividade científica no campo da biologia. Então, vocês já devem ter lido o texto sobre a origem das espécies por meio de seleção natural e o texto sobre Karl Popper. O que a gente observa na natureza, né? A gente observa que dentro de uma mesma espécie, ou seja, a espécie ela é definida como esse conjunto de indivíduos que se reproduzem, que trocam genes, né? Dentro de uma mesma espécie a gente tem muita variedade. Então, dentro do milho, por exemplo, que é a espécie Zea+, a gente tem muitas variedades. Então, vocês podem ver aqui nessa foto, né? Todas as variedades de milho, a gente vê variedades no comprimento da espiga do milho, a gente vê variedade no tamanho dos grãos de milho, a gente vê variedade na coloração do milho. Então aqui a gente está vendo espigas que são compridas, espigas que são curtas, espigas que são grossas, espigas que são finas. A gente vê milhos de coloração amarela, milho de coloração roxa, milho de coloração amarelo e roxo. Então a gente vê uma grande variedade, tem milho branco, né? A gente vê variedade no arranjo dos diferentes grãos de milho na espiga, né? Alguns são alinhados em linhas retas, outros são espirais. Então, na natureza, a gente tem muita variedade dentro das espécies. Então, essas características do milho da espécie Zea+, elas foram selecionadas artificialmente para finalidades diferentes. Hoje em dia, o milho que foi selecionado, né, suas diferentes variedades, foram selecionados para fins diferentes,
Algumas variedades de milho servem para a produção de amido, né, da maizena, outros para processamento, né, outros para alimentação humana e outros para alimentação animal. Algumas espécies foram selecionadas para serem melhor armazenadas em silo, por exemplo. Outro tipo de seleção é a seleção em reação às doenças. Então a gente tem algumas variedades de milhos que são mais suscetíveis a doenças de plantas, outras que são moderadamente resistentes e ainda outras que são resistentes a doenças. O resultado da seleção artificial, ou seja, da seleção que o homem fez do milho, é a alteração das suas características. Então, abaixo, nessa figura, vocês podem ver diferentes espigas de diferentes tamanhos. Então, a espiga menor, ela tem aí em torno de menos de 2 polegadas, e a espiga maior, à direita, ela tem o triplo do tamanho, então ela chega a ter 6 polegadas. Então, se vocês já viram um documentário sobre a domesticação do milho, vocês certamente lembram que o milho, como a gente conhece atualmente, ele foi selecionado a partir de uma planta chamada teossinte, que é muito diferente do milho que a gente conhece atualmente. Ela é tão diferente que os cientistas tiveram que procurar durante bastante tempo para achar qual era a planta que tinha por seleção artificial, dado que a gente conhece atualmente como milho. Essa seleção, ela passou por diversas etapas. Aqui nesse gráfico, vocês estão vendo a evolução da produtividade do milho entre 1865 e 2005. Então, no eixo X, que é o eixo das ordenadas, vocês têm os anos que vão de 1865 até 2005. No eixo Y, à esquerda, vocês têm o eixo do rendimento médio do milho em quilogramas por hectare. Então, essa escala vai de 0 até 11.000 quilogramas por hectare, ou seja, 11 toneladas por hectare. No eixo Y da direita, vocês têm outra medida de produtividade do milho por acre. Então, em função das diferentes práticas que foram adotadas na seleção do milho, a gente vê o ganho de produtividade do milho. Então, os primeiros pontos a gente observa aqui que entre 1865 e 1925, a produtividade do milho ela estagnou, ou seja, não tem ganhos de produtividade. A produtividade do milho ficava aí em torno de 1.500 a 2.000 quilos por hectare, ou seja, uma tonelada, entre 1,5 tonelada e 2 toneladas por hectare. A partir do momento onde começam-se a fazer cruzamentos híbridos simples, a produtividade aumenta. Entre 1935 e 1965, essa produtividade praticamente dobra e passa aí de em torno de 1.500 quilos por hectare a 3.000 quilos por hectare. Depois de práticas de hibridação dupla, essa produtividade do milho ela passa a aumentar mais rapidamente, então ela passa de 4 toneladas por hectare em torno de 1960 a praticamente 8 toneladas por hectare no final da década de 80. Finalmente, a última grande revolução tecnológica do milho foi os milhos geneticamente modificados, então são OGMs, organismos geneticamente modificados, que fizeram um ganho de produtividade muito grande, passando de 8 toneladas por hectare a praticamente 10 toneladas por hectare. Então, as diferentes práticas de seleção artificial, sejam controlando o cruzamento do milho ou na engenharia genética de milhos geneticamente modificados, fizeram a produtividade do milho ser multiplicada praticamente por 10 em menos de 100 anos. Então, toda essa variação, né, de produtividade do milho, ela já estava contida dentro da variabilidade genética do milho. Para entender mais sobre a variação dentro de uma espécie, a gente pode pegar o exemplo do lobo, né? O lobo, a espécie Canis lupus, deu origem a toda a diversidade morfológica das raças caninas.
O cão doméstico, como a gente entende atualmente, canis lupus familiares, ele é um lobo que passou por um processo de domesticação, ou seja, de seleção artificial pelo homem. A gente sabe que os homens selecionaram artificialmente o lobo há pelo menos 1 milhão de anos, né? Então é uma história muito longa de convivência do lobo com os seres humanos, né? O que não é o caso, por exemplo, do gato, que foi domesticado aí, provavelmente há menos de 5.000 anos. Então o lobo ele foi domesticado pelos seres humanos, e os seres humanos selecionaram diferentes características dos lobos, né? Nessa figura aqui, vocês estão vendo, é uma figura do Clube Americano de Reprodutores de Cachorros. Então vocês estão vendo a diversidade aqui, vocês têm em torno de uma centena de raças diferentes de cães nessa figura, né? Então vocês podem ver todos os tipos de cães, né? Então poodles aqui, vocês podem ver os linguicinhas aqui, deixa eu ver outro, os poodles aqui nesse canto, os golden e qual é o nome? Os golden retrievers, deixa eu ver outro cachorro aqui, os terriers, né, todos esses. Então nessa figura, esses cães, eles estão classificados em diferentes funções, né? Então tem os cães de caça, né, de animais intocados, tem os cães de caça esportiva, tem os cães que são pastores, né, pastores de rebanho, tem os cães de guarda, tem os cães de companhia. Então toda essa variedade que a gente observa aqui, que engloba variedade de tamanho, variedade de comprimento das pernas, variedade de comprimento das orelhas, variedade de comprimento do pelo, coloração, tipo de pelo. Então toda essa variedade aqui que foi selecionada pelos seres humanos, essa variedade ela estava pré-existente dentro da variabilidade genética intraespecífica do lobo. Então os seres humanos simplesmente conseguiram selecionar dentro dos lobos essa genética que estava presente já nessa espécie. Então o principal mecanismo de seleção artificial até os anos 1990 era o cruzamento de indivíduos com características semelhantes desejadas. Então, ou seja, a gente vai selecionando, né, características que a gente quer ver nos descendentes a partir dos pais. Para a gente selecionar essas características, né, a gente vai selecionar então os filhotes que têm essas características, e a gente vai ter ausência de cruzamento entre indivíduos com características desejadas e indesejadas, ou seja, a gente vai reproduzir entre eles somente os indivíduos com as características desejadas. O resultado desse processo seletivo que aconteceu no lobo é uma árvore genealógica que é muito especial, porque as linhagens que são selecionadas, elas não se cruzam. Então, assim como numa árvore filogenética de espécies, essa ausência de cruzamento permite manter características próprias dentro da linhagem. Então, a gente sabe que na árvore genealógica dos cães, né, os cães foram selecionados após a migração dos humanos para os diferentes continentes. Os cães acompanharam os seres humanos, então a gente tem raças que são da Europa, da América do Norte, da China e da Índia, que não se cruzaram entre si, né? Então o controle do cruzamento dessas diferentes raças fez com que elas mantivessem suas características. Então na árvore genealógica que a gente obtém por seleção artificial, que é essa árvore genealógica que a gente está vendo aqui do lobo, né, e as diferentes linhagens nos diferentes continentes, é muito diferente de uma árvore genealógica familiar, por exemplo.
As árvores genealógicas familiares, elas correspondem a uma rede. Em inglês a gente chama de network. Né? À direita dessa figura, vocês estão vendo a árvore genealógica das famílias Darwin e Wedgwood. Então, Charles Darwin, ele está aqui no final dessa árvore genealógica. Vocês veem aqui Charles Robert Darwin. Então, Charles Darwin, ele é filho aqui de Susana, de Robert Darwin e de Susana Wedgwood. Então, Robert Darwin, pai dele, e Susana tiveram 2 filhos que estão aqui, né? Charles e Caroline Darwin. E Darwin se casou aqui, teve, né, o William Erasmus, filho dele, com Emma Wedgwood. E Emma Wedgwood era filha do irmão, né, da mãe dele, do tio de Darwin. Então, ele casou com uma prima. O que é notável nessa árvore é que as árvores genealógicas são redes porque as linhagens se cruzam. E o exemplo de Charles Darwin é ótimo porque a gente vê que a linhagem dos Wedgwood e dos Darwin, ela se cruza aqui, e que o próprio Darwin, ele acaba casando com a prima dele. Então, as árvores genealógicas, elas são redes, ao contrário das árvores filogenéticas, né, onde as linhagens não se cruzam. Vocês lembram que no exercício não pontuado que a gente teve na semana passada, uma das perguntas era saber por que a representação da vida era uma árvore genealógica. Uma das respostas é que essa árvore, ela tem uma raiz única e, portanto, isso significa que toda a vida na Terra tem um ancestral único, né, que é o último ancestral universal comum, também chamado de Luca. E tinha um texto para vocês lerem, sugiro que vocês leiam caso não tenham lido, que explica quais são as evidências científicas que apontam para a gente supor que tem um ancestral único para todos os seres vivos que se encontram atualmente no planeta Terra. O outro ponto da árvore genealógica é que os ramos da árvore genealógica não se cruzam porque são ramos de espécies, e as espécies são definidas de tal forma que elas não trocam material genético, elas não se cruzam. Então, por exemplo, um cavalo e uma vaca, eles não se cruzam, não têm descendentes férteis, então isso faz com que as linhagens sejam separadas, assim como no exemplo que a gente tem sobre a seleção artificial dos cães a partir do lobo. Então, como conclusão, a gente pode observar que existe muita variação na natureza, nem toda essa variação é observável. Por exemplo, toda a variação que existe dentro do lobo e que é expressa pela seleção artificial das diferentes raças caninas, ela não é visível no lobo, mas ela existe no seu patrimônio genético. A seleção artificial, então, ela pode selecionar, criar variedades diferentes através do controle da reprodução. Ou seja, a partir do controle de quem se reproduz com quem, a gente pode selecionar e ter acesso a essa variabilidade genética. Essas características que são selecionadas artificialmente são características que são herdáveis de pais para filhos. A gente chama então essas características de hereditárias. Se as características não são hereditárias, então a gente não pode selecionar porque a reprodução não tem efeito para selecionar essas características. Então a gente tem algumas características que são hereditárias, outras características que não são hereditárias, ou seja, elas se expressam em função do ambiente onde a gente está. As principais observações de Darwin, então, são que existem afinidades recíprocas entre os seres biológicos. Então, ele nota na origem das espécies que tem espécies que têm relações embriológicas, ou seja, elas têm um desenvolvimento embriológico que é semelhante. Ele nota também que tem espécies que têm a mesma distribuição geográfica. Isso daí ele nota porque ele vê que espécies em locais próximos são semelhantes. Então, tem várias espécies que são semelhantes em locais próximos. Por exemplo, aqui na América do Sul a gente tem tatus, tem várias espécies de tatus, mas não tem tatus na Europa, não tem tatus na África e não tem tatus na Oceania. Ele nota também que tem uma sucessão geológica, ou seja, fósseis semelhantes estão em camadas próximas,
né? Se a gente faz uma escavação e procura numa camada fossilífera de 10 mil anos atrás, a gente vai encontrar animais semelhantes aos animais que a gente encontra atualmente. Se a gente olhar em camadas muito mais antigas, né, há 100 milhões de anos atrás, a gente vai encontrar animais bem diferentes dos que a gente encontra atualmente e não vai encontrar animais que a gente encontra atualmente nessas camadas mais antigas. Então, a partir disso, Darwin conclui que as espécies não foram criadas independentemente uma das outras, mas elas descendem, assim como as variedades, de outras espécies. Então, é muito claro que Darwin faz essa analogia das variedades para tentar mostrar e ser didático como essa ideia da seleção entre as espécies pode ser utilizada também para entender a evolução das espécies na vida da Terra. Darwin propõe um mecanismo que é a seleção natural. O que é a seleção natural? A gente pode começar a entender a seleção natural através de um exemplo de seleção artificial. Na seleção artificial, a gente seleciona uma característica hereditária, por exemplo, a altura, nos seres humanos. A altura nos seres humanos é uma das características com a mais alta proporção de herdabilidade, que é em torno de 80%. Ou seja, se a gente pega uma população, a altura se deve em 80% à variação genética herdada dos pais e a 20% a fatores ambientais, dentre os quais a presença de proteína na dieta durante a infância. Isso daí é uma das características mais importantes. Então, todo o aumento de tamanho que é devido, por exemplo, à alteração dos nossos estilos de vida e a maior acesso à proteína, ele é devido à nossa dieta. Então, não é uma parte herdável. Mas 80% da nossa altura ela é devida à genética que é herdada dos pais. Então, quem tem pais mais altos vai ser mais alto, em média. Então, a gente vai pegar um exemplo aqui para ver como a seleção pode agir. Então, a seleção artificial, nesse caso, a gente vai ter um exemplo, né, da seleção para o tamanho, né? A gente vai medir o tamanho em quilogramas, o tamanho, né, o peso é uma característica herdável, e a gente vai utilizar aqui uma população fictícia de 100 cães. A gente vai construir um histograma dos valores de tamanho dessa população. Então, nesse gráfico aqui, no eixo X, vocês têm aqui, que é o eixo das abscissas, vocês têm o peso. Então, o peso desses cães, dessa população canina, varia de 27 a 32 quilos. No eixo Y, a gente tem um número de cães. Então, esse eixo varia de 0 a 25. E dentro desse gráfico, a gente tem diferentes barras que representam o número de cães numa determinada faixa de peso. Então, essa faixa de peso é uma faixa que dá de 0,5 kg em 0,5. Então, existe somente um cão na faixa de peso 27 a 27,5. Nenhum cão na faixa 27,5 a 28. Aqui a gente tem em torno de 8 cães entre 28 e 28,5. Depois a gente tem em torno de 13 cães entre 28,5 e 29. 16 cães entre 29 e 29,5 quilos. E a gente tem mais de 25 cães entre 29,5 quilos e 30 quilos. Então aqui a gente tem a maior frequência, né, de peso, ou seja, o maior número de cães dentro dessa nossa população tem entre 29,5 quilos e 30. Depois essa frequência diminui, então a gente tem menos cães, tem em torno de 12 entre 30 e 30 quilos e meio. A gente tem em torno de 17. Aqui a gente tem em torno de 12 cães entre 30 quilos e meio e 31. A gente tem em torno de 6 cães entre 31 quilos e meio e 31. E a gente tem aqui um cão somente com 31 quilos e meio e 32. Então isso daí mostra a distribuição de frequência do peso nessa população canina. Então a gente vai fazer uma média a média dessa população é de 30 quilos e o desvio padrão dela é de 1.
Então, nosso objetivo nesse experimento é a gente fazer uma seleção artificial e aumentar o tamanho dos descendentes. Então, por isso, a gente vai reproduzir unicamente os animais com tamanho superior a 30 quilos, que estão figurados aqui em verde, né? Então, eu fiz um quadradinho. Do total de 100 cães, a gente só tem 35 que tem mais de 30 quilos e a gente tem 65 cães que tem menos de 30 quilos. Então, a gente vai fazer essa seleção artificial, então a gente vai reproduzir entre eles somente os animais que têm mais de 30 quilos, então somente 35 dos 100 animais vão se reproduzir. Então, o que a gente observa na geração seguinte? A gente pode fazer um cálculo simples, né, que tem uma equação para calcular isso, que chama a equação do criador, onde a gente pode calcular a média da população descendente, né, a partir da população parental, se a gente faz esse tipo de seleção. Então, o que a gente observa nesse gráfico são dois histogramas. A gente tem o histograma da população pai, que é o que a gente acabou de ver, que está em azul, e em rosa a gente tem o histograma da população filha. O que está sobreposto aqui em rosa, né? Então, o que está em roxo é a sobreposição entre esses dois histogramas. O que a gente observa? A linha que a gente colocou aqui nesse gráfico, a média original da população, é de 30 quilos e ela está figurada aqui no meio do histograma. E aqui em pontilhado, a gente observa a média da população descendente. Essa média é de 30,7 quilos. Então, a gente teve um aumento de 700 gramas no peso médio da população a partir dessa seleção artificial que a gente realizou. Então, a gente tem uma seleção artificial que a gente chama de direcional. Isso quer dizer que a gente tinha como objetivo aumentar em uma direção a seleção e a gente aumentou o tamanho da população em 700 gramas. Então, a gente observa também que não somente a gente aumentou o tamanho médio da população, como a gente também aumentou o máximo da população. Então, no histograma que a gente viu da população anteriormente, essa população ela tinha um máximo aqui de 31 quilos. Agora, na população descendente, a gente tem indivíduos que têm aqui 33 quilos, né? Então, 33,5 quilos, na verdade. Então, a gente tem indivíduos maiores no máximo e os menores indivíduos da população descendente são também maiores do que os menores indivíduos da população pai, né? Então, os menores eram de 27 quilos e agora a gente tem 27,5 quilos. Então, a gente operou uma seleção artificial que mostra como funciona a seleção, né, direcional. Isso na natureza a gente tem também esse tipo de seleção. Então, de forma análoga, na natureza, se alguma característica é herdável e permite que um indivíduo se reproduza mais que outros, então essa característica é selecionada. Então, tecnicamente, a gente diz que essa característica ela confere maior fitness, ou seja, ela permite que um indivíduo deixe mais descendentes do que os outros. Então, na geração seguinte, a proporção de indivíduos que possuem essa característica aumenta em frequência. Então, se a gente supor que na natureza só os indivíduos maiores se reproduzem ou se reproduzem mais por alguma razão, vamos supor, eles conseguem predar mais ou eles conseguem escapar de predadores, então os indivíduos maiores vão ser selecionados. Então, isso daí confere uma vantagem reprodutiva que permite que esses indivíduos com essa característica deixem mais descendentes. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente vê no livro, né, que a população é mais adaptada, né, que ela se torna mais adaptada porque ela tem características que permitem que ela deixe mais descendentes. Na natureza, a gente não tem somente seleção direcional, né? Aqui, um exemplo que a gente tem, eu vou dar 3 exemplos de seleção natural, né? A seleção direcional é normalmente a seleção contra um extremo. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a distribuição de uma característica. Essa característica é o comprimento da cauda, né? Então, aqui a gente tem um lagartinho. Essa cauda pode ser curto, pode ser médio ou pode ser grande.
A gente vê que na população original que está em pontilhado, a maior parte do comprimento da cauda é médio, né? Se a gente tem seleção a favor de um extremo ou seleção contra um extremo, então essa é a característica selecionada. Então vamos supor aqui que a cauda longa confira uma vantagem para esse lagarto. Por exemplo, a cauda longa se parece com uma cobra e afasta os predadores. Então, na geração seguinte, como os indivíduos que têm a cauda mais longa vão escapar mais dos predadores, eles vão se reproduzir mais e, em média, a população vai ter uma cauda maior na geração seguinte. A gente tem outros tipos de seleção, como a seleção estabilizadora, que é uma seleção contra extremos. Então, nesse gráfico aqui, vocês estão vendo a distribuição, né, do comprimento da cauda de felinos. Então, o comprimento pode ser curto, médio e grande. A gente observa que na população original, na população parental, a gente tem comprimentos de cauda curto, comprimentos médios e comprimentos grandes. No entanto, se uma cauda curta, vamos supor que essa cauda curta, ela é ruim para se equilibrar, né? Os indivíduos, por exemplo, que sobem árvores tendem a ter caudas maiores porque serve de contrapeso. Mas, ao mesmo tempo, uma cauda muito longa, ela se arrasta no chão e pode ser ruim para a locomoção. Então, nesses casos, não é bom nem ter uma cauda curta, nem ter uma cauda muito longa. Então, é melhor ter uma cauda de tamanho médio. E, nesse caso, a gente tem seleção contra os extremos. A gente tem seleção contra caudas curtas e contra caudas grandes. Ou seja, o que é selecionado são valores médios. Nesse caso, o que acontece é que na população descendente, depois da seleção, a gente não tem mais indivíduos de cauda curta, nem indivíduos de cauda grande, mas a gente tem muito mais indivíduos de comprimento médio. Finalmente, a gente pode ter uma seleção que é uma seleção disruptiva, que é uma seleção contra os valores médios. Então, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, a gente tem o comprimento, né, da cauda de roedores. Então, a gente vê que tem roedores com cauda curta, roedores, na verdade, são esquilos, né? Esquilos com cauda curta, esquilos com cauda média e esquilos com cauda grande. No entanto, para um esquilo, uma cauda curta, ela, quando você está no chão, ela impede que os predadores de chão te peguem pela cauda. E uma cauda longa é boa para o equilíbrio de esquilos que vivem em árvores. Então, as caudas médias, elas não são nem boas para o chão, nem boas para as árvores. Então, existe uma seleção contra os valores médios. Então, no caso da seleção disruptiva, o que a gente observa na população descendente é que não tem menos indivíduos com comprimento de cauda média, porque a cauda média não é nem boa no chão, nem boa na árvore, e a gente tem mais indivíduos com cauda curta e mais indivíduos com caudas grandes. Então, para que haja seleção natural, é muito importante que a característica ela seja herdável. Se aquela característica não for herdável, não é possível ter o processo de seleção natural. E para que haja seleção, essa característica precisa ter uma consequência em termos reprodutivos, ou seja, em termos de fitness. O fitness pode ser medido em número de descendentes. Então, qualquer característica herdável que permita a um indivíduo deixar um maior número de descendentes, então ela é sujeita à seleção natural. Em determinadas condições do meio ambiente, alguns variantes então são avantajados e deixam maior descendentes que outro, ou seja, eles têm maior fitness. A ideia-chave então é a descendência com modificações. A descendência com modificações é que permite a atuação da seleção natural. Então, Darwin ele observou que tem uma variação intraespecífica muito grande dentro de uma espécie. Então, a pergunta que Darwin se colocou não é porque os organismos são diferentes, mas porque, apesar dessas diferenças, eles continuam iguais. O que faz que um organismo continue igual se a gente tem seleção natural e se existe muita variabilidade nos organismos? Essa semelhança dentro das espécies ela é devida principalmente à descendência comum. A descendência comum é a reprodução e o fluxo gênico entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, essa reprodução e esse fluxo gênico
é que são dois efeitos, duas forças evolutivas que permitem que uma espécie permaneça do mesmo jeito do que ela é. Além disso, além da descendência comum, é a transmissão de características hereditárias, né, de ancestrais para descendentes. Qual é o corolário que a gente faz a partir disso? Um corolário é uma afirmação que é deduzida de uma verdade já demonstrada, assim como uma proposição é resultante de uma verdade. Então, ela é uma decorrência imediata de um teorema. Se nosso teorema é que a gente tem descendência com modificação e transmissão de caracteres hereditários, então, se esses caracteres hereditários são transmitidos de forma genealógica, estudando os caracteres hereditários, a gente pode reconstruir a filogenia e obter a classificação que é verdadeira, ou seja, a classificação que é natural. Então, isso é super importante, porque nesse momento, né, a taxonomia vira sistemática. Então, a taxonomia que a gente vai ver depois, né, foi estabelecida por Linneu e foi basicamente o que vocês aprenderam no ensino médio, né, com o binômio em latim e com as diferentes categorias linneanas de classe, ordem, né, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa taxonomia vira sistemática, porque Darwin supõe então que todas as espécies têm um ancestral comum. Ele introduz uma dimensão temporal na classificação dos seres vivos, e a classificação verdadeira é a classificação que é obtida pela descendência, né, desses organismos ao longo do tempo. E ele propõe esse mecanismo que é a seleção natural. Então, nesse momento, a taxonomia, né, que é a classificação dos seres vivos, mas sem essa dimensão temporal e sem a descendência como sendo a principal guia dessa classificação, ela vira sistemática. O objetivo da sistemática, então, passa a ser desvendar a árvore da vida, ou seja, qual é a história da descendência de todos os organismos a partir daquele ancestral como um único Luca. Então, a visão da evolução na época de Darwin é uma visão muito gradualista e antropocêntrica. A complexidade ela é entendida como crescente e adquirida em pequenas etapas, né? Então, vocês podem ver aqui que na base dessa árvore da vida, dessa árvore evolutiva, que é uma árvore famosa, feita pelo biólogo Ernst Haeckel, vocês têm as amebas aqui embaixo da árvore, né? Então, organismos unicelulares. Depois a gente tem organismos multicelulares, aqui os cnidários, as esponjas, os equinodermos, os artrópodes. E aqui, quando a gente vai indo por topo, a gente tem os répteis, né, os peixes aqui, as aves. E no topo dessa árvore a gente tem os mamíferos e lá no topo a gente tem o homem. Então, a visão na época supõe que a gente vai de organismos simples a organismos complexos e que os organismos simples representam o que era ancestral e que nós somos os organismos mais complexos que estamos no topo dessa árvore. Isso daí vocês já viram no exemplo que a gente viu semana passada, né? Se vocês abriram o Life Map, que a árvore da vida não tem essa forma. Mas esse conceito, que é um conceito errôneo de colocar o homem no topo, ele ainda se propaga, né? Eu peguei aqui o cartaz do 54º Congresso Brasileiro de Genética, que ocorreu em 2008 na Bahia, e vocês veem assim que o designer ele colocou aqui as plantas e os dinossauros aqui na base e colocou os homens no topo, né? A gente encontra isso também ainda em revistas científicas, né? Vocês têm aqui a versão invertida, né, de um artigo da Nature que mostra os diferentes genomas que tinham sido sequenciados em 2008, e a gente vê aqui as abelhas aqui embaixo e os primatas aqui no topo, né, e aqui no meio tem os lagartos, né, os mamíferos. Então, implicitamente essa visão ainda é carregada por todos nós, embora ela não reflita a realidade da vida na Terra. Então, a seguir eu vou mostrar para vocês um exemplo que apresenta a taxonomia dos mamíferos, né, de forma linneana, e a classificação da forma filogenética, ou seja,
na forma das relações de parentesco. Esse exemplo ele serve para mostrar a diferença entre taxonomia e sistemática. Uma das diferenças é que a árvore filogenética ela permite entender processos que acontecem durante a evolução, no caso, os processos da evolução da reprodução em mamíferos. Né? Vocês sabem que a gente tem mamíferos ovíparos, né, que são os mamíferos como os ornitorrincos e as equídenas, né, são os únicos mamíferos que a gente ainda encontra hoje com esse modo de reprodução, né, de botar ovos. Embora eles amamentem seus filhotes, esses filhotes nascem de ovos. Né, a gente encontra os ornitorrincos e as equídenas somente na Austrália, na Papua Nova Guiné, ou seja, na Oceania. A gente tem os mamíferos que são marsupiais, né? Então, comumente os mamíferos marsupiais são conhecidos como aqueles que têm uma bolsa, né? Então a gente tem os cangurus, por exemplo, são muito conhecidos, mas aqui no Neotrópico, né? Aqui na América do Sul a gente tem marsupiais como o timbu, né? O caçaco, o gambá, né, que são marsupiais também que têm bolsas que carregam seus filhos. Na verdade, nem todos os marsupiais têm bolsa. O que caracteriza os marsupiais é que eles se desenvolvem predominantemente fora do útero materno. Então, eles passam aí 10% do seu desenvolvimento no útero materno e eles nascem muito precocemente, né, e eles terminam o desenvolvimento, né, alguns numa bolsa, mas normalmente fixados na mama da mãe. Às vezes a boca dos filhotes marsupiais fusiona na teta e aí eles podem se desenvolver fora do útero. Né? Os placentários verdadeiros, dos quais a maior parte dos mamíferos, né, são placentários verdadeiros, eles têm o seu desenvolvimento predominantemente dentro do útero. Então, 90% do desenvolvimento é intrauterino, ou seja, o filhote se desenvolve graças à placenta materna praticamente totalmente dentro do útero e ele já nasce totalmente funcional. Né? Os seres humanos são um pouco uma exceção, né? Quando a gente olha outros mamíferos, mas se vocês já viram, né, vaca parindo, cabra ou cavalo, né, que são animais, ou cachorros, vocês veem que os filhotes já nascem andando, né? Então aqui a gente tem um exemplo das ordens de mamíferos. A gente tem aqui os monotremados, né, que são aqui é o ornitorrinco, que é um mamífero ovíparo. A gente tem a ordem de Delphimorphia, né, que tem aqui o timbu, né, esse é o timbu da América do Norte, de Delphis virginiana. A gente tem aqui os animais de casco partido, aqui então bois, vacas, cervos, porcos, lhamas, camelos. A gente tem aqui os Xenarthra, né, que são um grupo de mamíferos que só existe aqui na América do Sul, que são as preguiças, tatus e tamanduás. Os carnívora, a ordem carnívora, que tem, entre outros grupos, né, os canídeos, aqui o lobo-guará, e os felídeos, né, aqui a onça-pintada. Os cetáceos, né, que são os mamíferos que voltaram à vida aquática. Os quiróptera, que são os morcegos, né, que é a segunda ordem mais numerosa de mamíferos. Os rodência, que são os roedores, aqui a capivara, né, que é a ordem que tem o maior número de espécies de mamíferos. E os primates, que são os primatas, os macacos, né, entre outras coisas. E os lêmures também, que são outra ordem de mamífero. Então, essa visão aqui que a gente está dando é a visão linneana, né, a classificação linneana em ordens de mamíferos. Se a gente coloca numa classificação evolutiva, a gente tem essas relações de parentesco. Então a gente observa aqui a raiz da árvore, então a origem dos mamíferos. Os mamíferos têm origem há 200 milhões de anos atrás e muito rapidamente a gente tem a diversificação dessa linhagem aqui, que são os mamíferos ovíparos, os monotremados, e aqui os mamíferos, né, nesse nó aqui, os mamíferos que desenvolvem a viviparidade, ou seja, os filhotes não nascem mais de ovos, eles nascem diretamente, né, da mãe. Então a gente tem dentro desse grupo os marsupiais, né, que passam pouco tempo dentro do útero da mãe, e os placentários verdadeiros, que são todo esse grupo. Aí um dos primeiros grupos a aparecer são os Xenarthra. A gente observa que o grupo irmão dos primatas, né, na nossa ordem, são os roedores,
que os morcegos, né, são proximamente aparentados desse grupo aqui, que inclui os carnívoros, os animais de casco partido e as baleias, e as baleias e a Artiodactyla formam um grupo aqui monofilético, um pouquinho mais complicado do que isso, na verdade, né? Mas isso daí a gente vai ver daqui a alguns anos, quando vocês estiverem na disciplina de vertebrados. Então, se a gente coloca o modo de reprodução, né, o que a filogenia permite entender é que a evolução dos modos de reprodução dos mamíferos, ela ocorreu temporalmente, né? Primeiro a partir dos mamíferos ovíparos, depois dos mamíferos placentários, né? Ou seja, dos mamíferos vivíparos, e aí tem duas estratégias evolutivas diferentes: a estratégia evolutiva com menos desenvolvimento intrauterino, desenvolvimento no marsúpio, e com mais desenvolvimento intrauterino, né? Que é o dos placentários verdadeiros. Então, agora vamos ver um estudo seguinte que vai servir para vocês fazerem a atividade dessa semana e consolidarem o que a gente viu na aula. Um exemplo de seleção natural. Então, vocês estão vendo aqui duas onças. Uma onça pintada, né, como a gente conhece, e uma onça pintada melânica, ou seja, uma onça preta. É a mesma espécie, né, que tem dois fenótipos, ou seja, duas formas visíveis externamente, né, o fenótipo melânico e o fenótipo pintado. O melanismo é o nome dado ao escurecimento da pelagem em mamíferos, né? As onças pintadas, elas têm formas melânicas, e a coloração do pelo, a gente sabe que ela é herdável, porque ela é controlada geneticamente por dois genes. Um desses genes se chama MC1R e o outro gene se chama agouti. A gente pode fazer várias colorações, né, de mamíferos, dependendo da expressão desses genes nos pelos, que dão resultados diferentes de coloração total do animal ou de parte dos animais. A gente vai pegar como exemplo esse pequeno roedor, o gênero é Peromysco, né, um roedor muito estudado nos Estados Unidos, é o roedor mais estudado, na verdade, dos Estados Unidos. Então, nesses roedores do gênero Peromyscus, a gente tem um fenótipo melânico, onde a pelagem dorsal e ventral é preta, que vocês estão vendo aqui à direita. E a gente tem o fenótipo claro. O fenótipo claro, vocês estão vendo aqui, ele tem a coloração ventral branca e a dorsal amarelada. E a gente sabe que essa coloração amarelada ela é devida a uma banda amarela que aparece na pelagem. Então, vocês têm aqui os pelos, né? Então, o pelo dorsal. Então, o pelo dorsal do fenótipo melânico, ele é todo preto. E o pelo ventral, ele é todo preto também. O pelo do fenótipo claro, vocês notam que o pelo dorsal ele é todo preto, mas ele tem uma banda amarela bem no meio dele. E a pelagem ventral, ele tem a base do pelo que é cinza e a ponta do pelo que é branca. A gente sabe que a variação desse fenótipo ela é controlada pelo gene MC1R, ou seja, a combinação de duas formas, que a gente chama alelos, do gene MC1R presente em cada um dos cromossomos, né, paterno e materno. Então, vocês sabem que nós e todos os mamíferos, né, são organismos diploides. Isso quer dizer que a gente herda um conjunto de cromossomos dos nossos pais e um conjunto de cromossomos das nossas mães, né? E a partir disso, para cada gene que a gente tem no nosso genoma, a gente tem duas versões desse gene. Um alelo que é herdado do pai e um alelo que é herdado da mãe. Esses genótipos com alelo dominante A+, eles geram os fenótipos claros, que a gente chama selvagem, né? Então, vocês têm um genótipo aqui. Então, a forma dos alelos, se o genótipo é A+, ou se ele é A+, né? Então são os alelos paterno e materno, ou se ele é heterozigoto A+, A-, então ele gera esse fenótipo selvagem, que é claro, né? Que tem, então, a coloração do dorso amarelado e o ventre branco. Se o genótipo é A-, que é o alelo recessivo, ele gera um fenótipo melânico. Então, tem uma combinação que gera esse fenótipo.
Peromyscus é um roedor que é muito estudado nos Estados Unidos, então a gente conhece diferentes formas dele. Ele possui diferentes fenótipos, né, que são os fenótipos, as formas dele, melânicos, né, na costa leste e oeste no Alasca. Então vocês estão vendo aqui que tanto na costa leste quanto na costa oeste dos Estados Unidos, a gente encontra esse fenótipo aqui que é melânico. Então nas duas, isso daí é separado por praticamente 5.000 quilômetros, a gente encontra essas duas formas, né? Então aqui vocês têm uma tabelinha, né? New Hampshire é esse estado que é encontrado aqui na costa leste dos Estados Unidos, e Alasca, esse estado que é encontrado aqui na costa oeste. E nos dois a gente tem os fenótipos aqui, fenotype selvagem, né, que é esse fenótipo claro, e melânico, nos dois. O que é interessante, né, é que o desaparecimento dessa banda amarela, ela se deve a mutações. Então, mutações ocorrem aleatoriamente nos genes, tanto no gene MCUR quanto no gene AGUT. A posição dessas mutações, ou seja, os números que estão aqui nessa linha location, né, ele está indicado na tabela. Então, o gene MC1R, né, vocês têm aqui, ele tem na sua posição 91, 112, 227, 233 e 264, esses aminoácidos aqui. Na forma selvagem, ele tem o mesmo aminoácido, né, que é na forma melânica também, mas o gene AGUT, né, que é o gene que vai controlar essa mutação, vocês notam aqui que todos os melânicos, eles têm essa mutação aqui, que está escrito delta 125KB, que quer dizer que tem uma deleção, ou seja, tem uma parte do gene que, por alguma razão, foi deletada, né, sumiu. Então, todos os melânicos têm essa mutação aqui. Então, essa mutação, que então é herdável, então ela provoca o desaparecimento dessa banda amarela e, portanto, o aparecimento da forma melânica. No Alasca, a gente vê que é outra mutação, não é a mesma mutação. A gente tem essa mutação também no gene AGUT, então o que normalmente é esse aminoácido que está escrito como K, vira esse aminoácido aqui, ou então ainda tem um codon stop, ou seja, é uma interrupção da leitura do gene. Então, tanto no Alasca quanto em New Hampshire, as formas melânicas, assim, é demonstrado que essa forma melânica é devido a uma mutação desse gene AGUT, ou seja, é uma forma que é herdável. Então a gente comprova assim que o aparecimento de formas melânicas é codificado geneticamente, né, e a gente sabe exatamente qual é a mutação que causa esse melanismo. Esses dois fenótipos de Peromyscus, eles ocorrem em ambientes diferentes. O fenótipo selvagem ou claro, ele ocorre, que é esse daqui, né, que vocês estão vendo nessa figura aqui B, ele ocorre em ambientes mais abertos, em terrenos mais arenosos. E o fenótipo melânico, que é o fenótipo escuro, ele ocorre em ambientes que são mais florestais. Então, a gente diz que quando o fenótipo claro ele se encontra no terreno arenoso, ele é considerado críptico, porque ele opera uma camuflagem. Então, como o bichinho é claro, como o ratinho é claro, e ele está num fundo arenoso claro, então isso confere uma camuflagem para ele. Quando o fenótipo melânico é encontrado no terreno arenoso, ele é considerado conspícuo ou visível, né? Então, quando um bicho melânico aparece no fundo claro, então ele aparece mais do que o fenótipo claro no fundo arenoso. Então, baseado nisso, os pesquisadores queriam testar se isso tem influência na reprodução. Então, eles fizeram massinhas, que vocês veem aqui na imagem. Então, eles fizeram um modelo de massinha clara de roedor
e um modelo de massinha escura de roedor e colocaram essas massinhas no ambiente arenoso. E testaram se o quanto, né, eles quantificaram o quanto esses modelos de massinhas eram atacados por aves de rapina, que são os principais predadores desses roedores. Qual foi o resultado que eles encontraram? Eles viram que de todos os ataques que ocorreram, 20% dos ataques foram nos roedores claros e 80% foram nos roedores melânicos ou escuro. Então, eles demonstraram com isso que o genótipo, ou seja, a mutação que ocorre no gene agouti e que faz os roedores que eram claros virarem melânicos, ele tem uma influência na reprodução. Por quê? Porque se as formas melânicas são mais predadas pelas aves de rapina, então eles vão deixar menos descendentes do que os animais que são menos predados e que vão ter, portanto, mais descendentes. Joia? Então, essa daqui é a base do nosso exercício. Vocês vão abrir depois a plataforma Moodle e responder as perguntas baseado nesse exemplo. Tá joia, pessoal? Então, aqui a gente encerrou por hoje aqui a nossa parte de aula e agora eu vou pedir para vocês, se vocês têm perguntas sobre a aula e se vocês querem tirar alguma dúvida sobre as atividades da semana passada. Ficou claro? Se ninguém respondeu, quer dizer que ficou claro que não. Danilo, ficou claro? Eduarda, ficou claro? Thaisa, Rebeca, Luan, Sara, Petrúcio, tem as duas Eduardas aí, Everaldo, ficou claro? Joia, gente? Vocês têm alguma pergunta sobre alguma coisa, sobre semana passada, sobre as atividades? Sugiro fortemente, né, que vocês releiam agora essa aula, depois de ter feito isso. Sugiro muito que vocês olhem o documentário sobre a origem do milho. É um documentário maravilhoso, porque ele mostra outro exemplo, né, com espécies vegetais, com milho, né? Todo mundo adora milho, então eu acho que é um ótimo exemplo de como ocorre essa seleção, né, de como é a parte genética dessa seleção. E é muito importante que vocês comecem a ligar esses modelos, né, de genética, genótipo, fenótipo e seleção, para vocês terem uma base agora para o que a gente vai fazer na frente, que é a parte mais de sistemática e classificação. Tá joia? Então, isso daqui é uma introdução muito pequena sobre evolução, mas é assim, vamos dizer, o básico que vocês precisam saber agora para a gente falar um pouco mais de sistemática. Tá bom? Eduardo, pode abrir o microfone. Professor, sobre a seleção natural, que a gente começa a entender ela a partir da seleção artificial, não é isso? Correto. Então, é como se a natureza, ela selecionasse aquela característica específica naquele indivíduo, e aquele indivíduo vai conseguir se reproduzir mais, e essa característica vai se manter nas gerações futuras? Exato. Mas a natureza, sim, pode ser o gavião, né? Sim, é tipo assim, é o predador em si. Então por exemplo, pode ser. é uma condição da natureza, né? Então, por exemplo, quando No caso, tipo, pode ser uma condição geográfica, pode ser uma uma região, condição geográfica, pode ser um que tem mais a cataclismo, pode ser uma doença, e pode ser um predador pode ser também, um predador, pode ser um competidor, né? Por exemplo, entendi. pode ser competição por recurso, né? Você tem duas espécies que utilizam o mesmo tipo de alimento, só que uma se reproduz mais e consegue ter mais acesso a esse alimento, por exemplo, né? Então, ela ocupa... E tipo, também pode ser uma característica específica do indivíduo, por exemplo, se o indivíduo tem, vou dar um exemplo aqui do que eu consegui entender o meu raciocínio, tipo, tem duas aves, uma tem o bico mais
curto, outra tem um bico mais longo. A que tem um bico mais longo vai conseguir buscar alimento em outros locais de difícil acesso, aí ela vai conseguir se reproduzir mais, e essa característica vai passar para os descendentes delas, em Se ela for consequência, herdável, se a que ela, característica for sim, herdável. essa questão de ser herdável é relacionada à genética, no caso. E isso, a característica tem que passar nos genes para a descendência. Entendi. Mas é exatamente isso, Eduardo, você entendeu perfeitamente. Mas você disse muito bem uma coisa assim, começa no indivíduo, mas isso daí ocorre em toda uma população, né? Então, se você tem vários bichos que têm bicos maiores, então esses bichos, em média, vão deixar mais descendentes. Então, toda a população na geração seguinte, ela vai ter um bico maior. Isso é No caso também, direcional. a condição pode ser, quando fala em específica, é entre indivíduos da mesma espécie, mas Exatamente. pode ser de fora também, por exemplo, pode ocorrer ao mesmo tempo entre os indivíduos da mesma espécie e indivíduos de outra espécie que pode se relacionar Não, futuramente. porque quando a gente vai ver isso na aula de especiação, a gente define uma espécie como um conjunto de indivíduos que se reproduzem entre si. Então a gente parte do pressuposto, por exemplo, que não tem reprodução entre duas espécies diferentes. Ou seja, você não consegue passar genes de uma espécie para outra, embora seja um pouquinho mais complexo do que isso na vida real, mas Aí, outra questão sobre a seleção natural. Quando a gente vai entender a seleção natural, a gente consegue identificar a característica que se manteve presente pela quantidade da população, tipo assim, tem uma quantidade muito grande de indivíduos e a característica é presente em todos eles. Então, isso foi uma seleção natural. isso daí foi um fruto de, pode ter sido um fruto de seleção natural, exato. Por exemplo, todos os indivíduos são melânicos, né? Todos os indivíduos são pretos. Isso daí provavelmente é um elemento de seleção natural, mas que se fixo, a gente diz assim que um alelo, quando ele está presente em 100% da população, a gente diz que ele está fixado na população. Né? Então isso daí vocês vão ver em genética de populações, quando vocês fizerem evolução, as frequências dos alelos, elas variam na população. Elas podem variar por seleção, por exemplo, a seleção ela consegue muito rapidamente fazer com que um alelo ele se torne dominante na população e se fixe, chega a 100%. Mas tem outras forças evolutivas, por exemplo, a deriva genética, que é uma força aleatória, que pode fazer com que isso aconteça. Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos melânicos. Se a gente tem onças melânicas, né? Vamos supor que quase não tem mais onças no mundo, né? E que por alguma razão tem um grande incêndio e que as únicas onças que sobrevivam a esse incêndio são as melânicas, por acaso. Então, todas as onças daqui em diante vão ser melânicas. Mas não é porque teve seleção natural, é porque teve um evento de deriva genética, porque a população era muito pequena, e aí alguns alelos, mesmo que eles não sejam vantajosos, eles acabam dominando na população. É por isso que, por exemplo, quando as espécies são ameaçadas de extinção, um dos critérios para a gente definir o quão elas são ameaçadas é o tamanho dessa população. Quanto menor é uma população, mais essa população fica vulnerável. Porque aí alelos que não tem nada a ver, que não conferem, às vezes que conferem desvantagens, né, eles podem ficar fixados numa população. Então a população passa a ter, vamos supor, doenças genéticas, porque ela foi selecionada, porque ela é muito pequena, né, e esses alelos se fixaram. Em cães, por exemplo, você encontra isso. As raças caninas têm um mapeamento muito claro de alguns problemas congênitos de raças caninas, porque elas passaram por esse processo seletivo e quando elas passaram, vieram alguns alelos que são alelos de doenças genéticas, mas que ficaram nessa população, porque essa população em algum momento ela era muito pequena. E aí, por acaso, esses alelos ficaram em toda a raça, entende? Uhum. Ótimas perguntas, Eduardo. Parabéns. Mais alguma pergunta, pessoal? Aí, tipo, o conceito de taxonomia e sistemática. A taxonomia estuda, tipo, as características dos organismos no sentido, A deixa eu dizer, classificação. A classificação.
E a sistemática e estuda tipo a relação dessas classificações. Ele estuda a classificação evolutiva, entendeu? Eu vou. Então a sistemática estuda também a diversificação, né? Mas assim, a taxonomia ela estuda a classificação como se fosse a classificação linear. A taxonomia ela estuda a classificação de forma lineana, né? Tipo, obedece uma ordem cronológica Não de sentido. cronológica. A sistemática ela coloca a evolução como paradigma na sua classificação. Acho que eu consegui entender melhor. Era só essas minhas dúvidas. Muito obrigada. De nada, Eduardo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então vou encerrar aqui nosso encontro. Deixa eu parar a gravação aqui primeiro.